desde garoto, queria ser... Sabe aquele sonho de o que vai ser quando crescer? Eu queria ser repórter esportivo. E fui. Com 17 anos eu consegui eu me inscrevi numa escolinha, saiu no jornal Escolinha para Locutor Esportivo. E eu me inscrevi lá na Rua 7 de Abril. Aí tive lá algumas, um mês, 2 meses, a Rádio Nacional de São Paulo, que pertencia à organização Vitor Costa, ela estava precisando de gente para a equipe esportiva, mas não tinha como pagar muito. Aí foi lá e disse, bom, deve ter alguém aí que... E aí pegou 3 alunos e levou para lá. E eu com 17 anos me tornei repórter de campo. E trabalhei 10 anos, dos 17 aos 27, como repórter esportivo. E foi em 1962. Eu trabalhei de 62 a 72 na organização Vitor Costa. E fui fazendo lá tudo na área do esporte, né? Aí depois mas sempre como repórter, às vezes como comentarista, como locutor. Fui um dos primeiros a transmitir Fórmula 1. Eu fazia pela Rádio Nacional e o Wilson Fittipaldi, o pai do Emerson, pela Jovem Pan. E a gente correu o mundo aí atrás da Fórmula no começo. Isso já década, anos 70, 71, né? Quando começou, graças ao Emerson, né? Começou a ter importância a Fórmula 1 aqui no Brasil, né? Começou a ter a necessidade de você ter cobertura da Fórmula 1. Bom, então eu trabalhei, eu fui para o bom, mas ao mesmo tempo eu nunca deixei de estudar, então eu trabalhava na rádio e terminei o colegial, fiz cursinho, tudo isso, e entrei nas Ciências Sociais da USP. Então eu trabalhava na rádio e estudava, né? Aí eu me formei e consegui, graças aí a minha mulher já estava trabalhando na PUC, e a PUC estava fazendo uma reestruturação toda, criando o ciclo básico. Eu fui ser monitor do ciclo básico. Então aí comecei, então estou contando isso para dizer como é que eu comecei a carreira profissional como radialista e depois jornalista, mas eu já tinha um diploma, eu não fiz curso de jornalismo, porque ao trabalhar como repórter, eu consegui o registro profissional de jornalista. Achei que havia acabado uma fase da minha vida de trabalhar com esporte, eu já estava até dando aula. Bom, comecei como monitor e depois passei a dar aula. Me formei na sociologia, passei a dar aula de sociologia na PUC. Então, para mim eu não dava, eram inconciliáveis, quer dizer, as duas atividades. Eu já tinha me cansado de trabalhar com esporte, então, mas não queria deixar o jornalismo. E aí então fui e consegui um emprego na Cultura, na TV Cultura, que naquele momento estava começando a estruturar o seu telejornalismo. Era o Fernando Pacheco Jordão, depois o Vlado. Acompanhava lá na Rádio Nacional, que aí já era a Rádio Globo. Eu peguei a transição quando a Globo comprou. Eu participava dos programas esportivos da televisão, que já era a TV Globo, e as redações eram juntas, então eu tinha algum contato com o jornalismo, né? Não fazia o jornalismo diário, mas eu tinha um contato com o jornalismo. E não havia muito segredo, né? Rapidamente, lá na TV Cultura, na TV Cultura, na verdade, eu comecei como repórter. Repórter de telejornal. Fazia matérias, agora estou lembrando, fiquei bastante tempo, acho que mais de um ano, como repórter, fazendo matéria. Então essa era a minha experiência. E nessa experiência de um ano como repórter, eu pude acompanhar todo o processo de edição. Aliás, havia um cuidado lá, a gente na TV Cultura acompanhava quase que todo o processo, o repórter acompanhava, trabalhava junto com o editor e tal. Então eu fui me habilitando, né, na prática, a me tornar editor também do Telejornal da Cultura. E aí eu comecei a trabalhar como telejornalista. Eu trabalhei na TV Cultura, no telejornalismo, como editor, aí não era mais repórter. Eu até fiz um pouco de reportagem, mas eu era editor
de telejornalismo e fui muitos anos editor de internacional. Eu só fazia internacional na cultura. Aí me convidaram para... Trabalhei lá 8 anos, aí me convidaram para dirigir o jornal da Band. A mudança técnica foi muito grande. Eu peguei na TV Cultura, nesse período que eu estou me referindo, metade dos anos 70, a gente trabalhava com filme. Eu era repórter na rua com filme, com aquela CP. Sabe aquela CP com filme? Era ali, né? E aí você levava o filme e tinha que editar o filme na tesoura, né? Você tinha a moviola lá, como o cinema antigamente. A moviola você cortava e tinha a famosa ponta branca. Você punha uma ponta branca que era para ligar duas partes do filme com era uma espécie de fita crepe, assim. Era o momento em que você tinha, você terminava o filme e voltava para o estúdio, e aí o locutor chamava, e aquela ponta branca continuava correndo, e aí voltava, e a matéria seguinte. O rolo do telejornal era um rolo cinematográfico, com espaços de ponta branca entre um pedaço do filme e outro, para você ter a possibilidade do apresentador chamar a matéria seguinte, né? Era tudo cronometrado. Esses exemplos são interessantes porque é uma diferença muito grande depois que você tem todo o processo digitalizado, né, o processo atual, mas antes da digitalização mesmo, né? A fita, vai mudando a fita. Quer dizer, quando você tem você trabalha já com o vídeo, né? Não é mais o cinema. Então, mas eu acho que foi um processo muito rápido, né? As mudanças foram muito rápidas, né? Uma outra coisa muito interessante, a mágica que se fazia, né? Você tinha, por exemplo, uma matéria em que você tinha uma narração do repórter, e era uma narração muito longa. Então, para o repórter não ficar no vídeo falando sozinho, né? Então você usava dois telecines. O telecine que soltava a fita original, e então você marcava no script: aos 15 segundos da fala do repórter, solta o telecine 2. Aí saía, colocava no ar um telecine 2 que colocava a matéria, as imagens sobre as quais ele estava discorrendo. Entendeu? Quer dizer, hoje você faz tudo, quer dizer, logo depois com o vídeo... Off ao vivo. Era um off, não era nada ao vivo porque era tudo filmado, mas era um off filmado, na verdade eram dois offs, né? Era o off de voz e o off de imagem, né? Não na mesma em dois equipamentos diferentes, exatamente. E aí o Telecine 2 tinha que terminar um pouquinho antes do Telecine 1, quer dizer, um pouquinho antes de terminar a fala do repórter, porque aí ele voltava, terminava a imagem, ele voltava e encerrava a matéria. E aí, como eu era jornalista, eu tinha esta prática. Quando a PUC resolve criar o curso de jornalismo, o único jornalista que havia na PUC era eu, embora não desse aula de jornalismo. E o curso foi montado pelo departamento de letras, por pessoas que não tinham nenhuma relação com jornalismo, né? Letras, semiótica e tal. E aí me chamaram lá para ajudar na elaboração do curso. E aí que eu entrei e levei, na verdade, eu levei essa prática da televisão, da cultura, depois da Bandeirantes, para a sala de aula. Então, quer dizer, eu não fui formado em telejornalismo pela academia. A prática é que me deu condições de levar esse conhecimento prático para a academia, misturado com sociologia, quer dizer, uma grande salada acadêmica. Isso é interessante porque eu não tinha muita... Quando eu trabalhava nesses cursos, primeiro eu trabalhei na PUC com radiojornalismo, e depois na USP, eu fui, na USP mais tarde um pouco, é que eu fui trabalhar um pouco com telejornalismo, com documentário. Então, na verdade, eu não trabalhava muito teoria nessa área. Eu dava cursos eminentemente práticos. No caso do rádio, foi uma coisa, a gente montava lá na PUC, montava uma rádio, né, porque ela tinha um estúdio bom, para aquela época era um estúdio bom, e a gente fazia um rádio-jornal que ia ao ar às 7 horas da manhã,
ele era preparado por uma turma à noite, terminado por outra de manhã, e ele era transmitido por alto-falantes num corredor em que as pessoas chegavam do ônibus, desciam numa rua e entravam na PUC. Naquela época as pessoas desciam na Cardoso da Almeida, atravessavam um corredor onde tinha o curso de jornalismo para ir para Monte Alegre. Lá. Então era um fluxo muito grande de pessoas. E ali a gente punha os alto-falantes dando as notícias. Quer dizer, era uma... Então eu não tinha eu não teorizava muito. Eu tentava reproduzir na sala de aula as condições, o mais próximo possível das condições de uma emissora de rádio. Depois, no telejornalismo, eu também procurei fazer a mesma coisa, né? Claro que aí com um pouquinho mais de cuidado, porque você já tinha uma bibliografia, alguns manuais que ajudavam Então você já começou a adotar uma bibliografia. É uma bibliografia, quer dizer, alguns manuais, claro, sim, né? Alguns manuais que permitiam, que ajudavam, né, na construção dos textos, na relação imagem-texto. Você se lembra de algum autor ou algum texto? Olha, a gente usou muito, eu me lembro de ter um dos primeiros, aquela era a rádio, né, do manual de rádio da Jovem Pan, né? Mas depois o da Vera Iris Paternoster foi um livro, né, um dos primeiros também como manual, assim, claro. Mas eu na verdade, particularmente, eu nunca me... Eu sempre eu achava sempre que a prática ela era determinada, as consequências, o produto, né, telejornalístico, o produto televisivo, ele é resultado de um modelo institucional de televisão. Então minha preocupação sempre foi com o debate crítico dos modelos institucionais de televisão. Então eu não tenho realmente, eu não tive muita, não me debrucei muito sobre esse ensino da prática jornalística. Eu preferia discutir, e discutia mesmo, quer dizer, uma análise crítica, né, dos produtos. Tá. E como que era feita a avaliação dos alunos? Era baseado na produção? Na produção. Ou você... Não, deixa eu lembrar, eu combinava alguns critérios, né? Obviamente o critério de presença, de participação, quando tinha leitura de leituras, quando havia muito de leituras, e obviamente o resultado final, né? Que variavam muito, né? E era muito, às vezes, eu acho que o resultado final, nos grupos com os quais eu trabalhei de alunos, porque, na verdade, eu fui um privilegiado, porque trabalhar com alunos da PUC e da USP, não é por nada, não, é porque os vestibulares são muito mais difíceis, principalmente o da USP. Então você trabalha com um nível de alunos muito bom. E aí a avaliação, a variação de qualidade dos trabalhos finais se dá menos pela capacidade que eles têm e mais pelo empenho que eles dedicam ao curso e ao trabalho. Você entendeu? Você tem mais ou menos, em termos de competência, se eu for ver, pensando agora bem na USP, de alunos de graduação que eu peguei ao longo desses todos os anos que eu trabalhei lá, se eu for ver, não tem alunos muito desnivelados. Ao contrário, eles chegam nivelados por cima. Porque o vestibular da FUVEST, nivela eles lá por cima. Só entra lá pessoas que têm um histórico escolar, e mais do que um histórico escolar, um mundo cultural muito bom, né? Então, quando eles querem, eles fazem coisas excelentes. O problema é que alguns às vezes não querem, né? Tem outros interesses. E aí, então, o desnível se dá por aí, não se dá pela competência. Claro que você tem às vezes um lá em cima e outro lá embaixo, mas é um. A média é um equilíbrio por cima. É um prazer e um desafio trabalhar com esses alunos. É um prazer porque as coisas correm fáceis, eles respondem muito bem. É um desafio porque às vezes são pernósticos demais. Às vezes você acha o máximo e aí você tem que dar chega pra lá.
Eu tenho muita dificuldade em trabalhar em projetos inconsequentes, entre aspas. Inconsequentes, quer dizer, qual é a... Eu tenho... Eu gosto de trabalhar com projetos, e aí acho que é um vício profissional. Que tem algum resultado, não gosto de brincadeirinha, brincar de fazer jornal, brincar de fazer telejornal. Por isso que eu fazia, por exemplo, esse rádio jornal na PUC, que ele tinha que as pessoas tinham que ouvir. Porque eu acho que você não completa um ciclo de aprendizado em teorias, em matérias práticas, em telejornalismo, que te interessa. Você não completa o ciclo de aprendizado se não houver a resposta do público. Porque uma coisa é você fazer achar que está bonito, os alunos, os colegas acham que está bonito e acabou. Outra coisa é você saber se aquele produto que você fez surtiu o efeito informativo desejado. Isso você só tem quando você tem uma resposta do público. Então, eu confesso para você que eu não me estimulava muito aquele trabalho com o telejornal que não tinha público. A gente fez vários, mas eu não me... Agora, o meu entusiasmo era diferente quando você tinha a possibilidade de colocar o produto para o público, como ocorreu com alguns documentários, com alguns, no curso Produções para a TV, alguma coisa que não era o telejornal, era o jornalismo de TV, mas não o telejornal, era mais o documentário, ou a grande matéria, né? E aí o resultado, e aí quando a gente conseguia fazer isso, colocar, por exemplo, na TV USP, né? Nós conseguimos colocar alguns trabalhos na TV USP, o outro na TV Cultura, aquele que eu te comentei que recebeu o prêmio Vladimir Herzog. Então aí você tem um... Mas olha, eu acho que isso pode ser um desvio profissional meu, que sim, quer dizer, o ranço profissional que eu levei para a sala de aula, que talvez não seja positivo. O ranço não, quer dizer, o viés profissional de querer mostrar, de querer veicular, de fazer todo o trabalho. Você faz pauta, você faz reportagem, você vai para edição, vai para apresentação, finaliza e depois não mostra para ninguém. Quer dizer, todo o empenho quando você está numa redação é ver aquele fruto do teu trabalho, pode ser no jornal, pode ser no rádio, pode ser na televisão, ver o fruto daquele seu trabalho sendo visto, lido, acompanhado e elogiado ou criticado, né, por outras pessoas. E na academia eu sentia falta deste retorno esse retorno do público. Eu acho que este, para mim, é um problema. Eu não sei se para os outros professores é. Para mim era um grande problema. Problema de frustração. Eu era, naquela época, 1975, né, quando ele morreu, ele era diretor de jornalismo da TV Cultura e eu era subeditor do Jornal da Manhã, do Jornal do Meio-Dia. Não lembro o nome agora. Era Jornal da Cultura, primeira edição, ia ao ar meio-dia e meia, 1h. E eu chegava cedo lá e trabalhava de manhã e ia embora na hora do almoço. Às vezes ia para a PUC dar aula, às vezes não, dependia do meu horário. E havia um clima muito ruim já na redação, porque havia já várias prisões de companheiros jornalistas. Não me lembro. O Marcum estava preso, mas eu não sei se ele estava na TV Cultura na época, já naquele momento. Ele tinha estado na TV Cultura. Eu acho que ele ainda estava lá. Enfim, havia vários jornalistas presos. E havia um clima ruim. E o Vlado, numa sexta-feira de outubro, o Vlado tinha também 2 empregos. Ele estava lá e ele trabalhava na revista Visão, que funcionava na Rua Afonso Celso, ali na Vila Mariana. E ele não guiava. E ele me viu saindo, terminamos juntos, e falou: você me dá uma carona para até a Visão? E eu ia, como eu morava em Moema, era caminho, né? E aí fomos conversando. E ele preocupado com aquela crise toda, com aqueles companheiros presos. Tá bom, e aí deixei ele lá e me despedi dele. E até segunda, né? Aí ele voltou para... Eu não trabalhava naquele fim de semana, estava de folga, eu fui para casa. Ele voltou para a redação na sexta-noite, e aí chegou o exército para pegá-lo na sexta-noite. Aí uma série de negociações, ele se comprometeu a se apresentar no dia seguinte.
E aí no sábado ele se apresentou e foi assassinado no DOI-CODE no sábado, e eu nunca mais vi o Vlado. Quer dizer, foi uma passagem muito triste, muito trágica, né? Vou contar uma história positiva, mas que tem o nome do Vlado também, que é essa história dos meus alunos desse curso de projetos em TV, né? Chama projetos em TV. A gente reunia os grupos, formava os grupos de alunos logo no começo e começávamos a discutir pautas para fazer um mini documentário. E a consequência desses trabalhos, infelizmente, a maioria deles é de ir para a videoteca, né? Porque eles apresentam no final do semestre, recebem nota e morreu. Um grupo de alunos, aí é que eu disse que é um grupo de alunos que todos eram competentes, mas esses eram, além de competentes, mais esforçados, mais empenhados, ou tinham interesse em divulgar o trabalho. Eles conseguiram finalizar numa produtora, dar uma finalização profissional, levaram para a TV Cultura, que naquela época abriu um espaço no sábado à noite para documentários, se chamava Doc TV, continua até hoje, mas não com esse espaço. E colocou o vídeo, que era um vídeo muito bem feito e difícil de fazer, porque tratava de um tema muito delicado, que é a questão da internação ou não dos doentes mentais, né? A existência ou não do manicômio, a necessidade ou não do manicômio. Quer dizer, um texto, algo muito delicado e trágico também, porque havia o depoimento daquele moço cujo depoimento resultou no filme Bicho de Sete Cabeças, que é um depoimento trágico. Eles contrapuseram esse depoimento a um trabalho muito bem feito de terapia através do trabalho num instituto em Campinas, né? E chegaram a ter há momentos de muito humor no trabalho. Quer dizer, um texto desse, um tema desses, chega a ter muito humor. O trabalho ficou muito bom, o mérito é todo deles, eles foram atrás do cara, trouxeram, por exemplo, o cara mora em Curitiba, levaram ele lá para o estúdio da ECA, fizeram uma longa entrevista com ele, foram a Campinas, fizeram entrevista com o diretor do instituto, com os pacientes. Bom, aí eles conseguiram colocar no ar. Por terem colocado no ar, torna-se um vídeo, torna-se um trabalho que pode participar de competições, de mostras, né? E aí eles inscreveram o trabalho no prêmio Vladimir Herzog de Direitos Humanos, que é organizado todo ano pelo Sindicato de Jornalistas de São Paulo, é um prêmio importante hoje no Brasil, né? Tem gente do Brasil todo concorrendo. E ganharam na categoria telejornalismo. Na categoria de telejornalismo. Ganharam, inclusive, de profissionais. Havia uma produção da TV Globo profissional que ficou em segundo lugar. Então isso é uma história que dá muito prazer. O troféu Vladimir Herzog está lá na vitrine do Departamento de Jornalismo e Editoração da ECA. Não naquilo que o telejornalismo americano tem de bom, na figura do âncora. Né? Nós não temos âncora no Brasil. Né? Nós temos... também não posso radicalizar. Você tem alguns profissionais que conseguem ancorar bem, mas são poucos. Âncora, no sentido americano e europeu, é aquele que consegue conduzir um telejornal, um jornalista que participa da produção do jornal, que sabe o que está sendo produzido e o que vai ser transmitido, e ao transmitir ele tem segurança do que está sendo transmitido e consegue ancorar, e daí a palavra âncora, consegue ancorar uma série de outros jornalistas que participam do programa, sejam eles repórteres, comentaristas, correspondentes no exterior, correspondentes no próprio país. Então ele ancora preferencialmente, o âncora, preferencialmente, livre da amarra do texto. Né? O bom âncora, ele tem a capacidade do improviso, né? E usa esse improviso. Coisa que no Brasil nós temos muito pouco. E nós temos muito pouco por dois motivos. Um, pela falta de profissionais que se disponham a fazer isso, que tenham segurança para fazer isso. Há um temor muito grande, né, dos profissionais, somente os profissionais que vieram do jornalismo impresso, a trabalhar no vídeo. Então, você não tem a formação e depois do outro lado você tem as emissoras engessando muito o jornalismo. Elas engessaram o telejornalismo. Quer dizer, você teve uma história
no Brasil em que os telejornais foram sempre apresentados por locutores que liam textos escritos pelos outros, e não por jornalistas que estavam dando a informação para o público. Eu tinha dito para você, e acabou passando, que não foi só uma mudança, eu não só peguei uma mudança tecnológica no telejornalismo, eu peguei uma mudança de profissionais. Quando eu comecei no rádio e que tinha esse contato com o telejornalismo, e com o pessoal que fazia telejornalismo na TV Paulista, Canal 5, que depois virou TV Globo, a maioria dos profissionais eram profissionais de rádio, que iam fazer televisão, com todos os vícios do rádio. Falando, eles muitas vezes, os repórteres eram mais importantes que a notícia, né? Falavam muito. Você também tinha uma precariedade de técnica que impedia que você compusesse a informação com imagens. Então o repórter... Eu peguei uma transição quando esse pessoal de rádio vai se aposentando, morrendo, vai saindo, vai deixando a televisão, e esse lugar é preenchido pelos que vêm do jornal impresso. É uma mudança radical. Uma mudança que demora muito, porque havia, nessa época, primeiro, um certo desprezo por quem fazia televisão. Quem fazia jornal desprezava quem fazia rádio e televisão. Era um profissional, né? Julgavam os profissionais de segunda categoria. Mas no fim eles cedem e vêm para a televisão. E trazem para a televisão um aspecto positivo e o outro não tão positivo assim. O positivo é que trazem para a televisão a ideia da edição. A ideia de você ter uma matéria que não está centrada no repórter, mas está centrada na informação. Trazem para a televisão a ideia do trabalho coletivo. Trazem para a televisão aquilo que faziam nas revistas e nos jornais. Uma pauta, entrevistas, informações curtas apenas para dar informação e não para ficar preenchendo espaço, como o pessoal de rádio fazia. Eles valorizam, quer dizer, há uma mudança de qualidade no telejornalismo quando eles chegam. E a outro lado da questão é que eles têm muita dificuldade de, por exemplo, ir para o vídeo. São poucos aqueles que têm, porque eles não têm coragem, não têm habilidade, não se sentem aptos. São poucos os que vão para o vídeo. O que faz com que, durante muito tempo, você só tenha mãozinha, e no caso dos apresentadores, dos âncoras, você tem apenas leitores de notícias. O pessoal escreve, o outro lê. Agora, o que escreve e lê, o que escreve e apresenta, é muito difícil, é muito raro. Você vai ver talvez isso só depois, muito recentemente, alguns que conseguem fazer isso, ter esse desempenho mais solto e tal.